Vem cá, você sabe exatamente qual é o papel do prefeito aí no seu município? O papel do prefeito, dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, enfim. Muitas pessoas não sabem e isso acaba gerando uma grande confusão, porque aí eles acabam cobrando do vereador, que é a função do prefeito, acabam cobrando do prefeito aquilo que é responsabilidade do governador. Aí já tem gente culpando o governador por problemas que são de responsabilidade do governo federal e por aí vai. Então é uma confusão mais comum do que parece. E a maioria das pessoas não tem a menor ideia de como é feita essa divisão, essa separação dos três poderes no Brasil. E eu quero falar com você hoje sobre esse assunto de uma maneira leve, simples, clara, para trazer um pouquinho de conhecimento para todos nós. A gente está falando aqui então da divisão dos três poderes, que são executivo, legislativo e judiciário, mas para entender um pouco melhor, eu preciso que você volte comigo no tempo. A gente tem que saber um pouco do contexto histórico também. Então nós vamos falar do início de tudo, lá no século XVIII, na Europa, quando o absolutismo ainda dominava. Ora, o que é o absolutismo? É aquele período em que os reis concentravam tudo nas suas próprias mãos, ou seja, eles eram os donos absolutos do poder, faziam as leis, executavam, julgavam quem as descumprisse, e aí você já sabe, o resultado disso é perseguição, abuso, crueldade, desigualdade. Os reis praticamente se achavam como deuses, eles mandavam em tudo, torturavam, faziam o que bem entendiam e não tinha ninguém e não tinha como recorrer a ninguém. Eles eram poder absoluto, né? O Estado era como o chamado, inclusive na filosofia, de um Leviatã, o grande monstro que se voltava contra o seu próprio povo. Então o povo oprimido não sabia a quem recorrer, sendo que todo o poder estava concentrado no rei. Foi nesse cenário que surgiu um pensador francês que ficou conhecido na história como Barão de Montesquieu. Isso aqui em 1748. Ele publicou uma grande obra que mudaria praticamente o rumo das instituições, chamada de O Espírito das Leis. O Montesquieu acreditava que todo homem que tem poder tende a abusar do poder, que, portanto, era necessário dividir o poder para que um pudesse conter o outro, para que um pudesse colocar freio no outro. E essa é basicamente a essência da famosa teoria separação dos poderes. E, assim, baseado na teoria de Montesquieu, nós temos o modelo que nós conhecemos hoje, que é esse modelo de poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, que eu vou explicar detalhadamente para você o que cada um faz. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse modelo que nós vivemos da separação dos três poderes, cada um tem a sua função, mas nenhum é absoluto. Ou seja, todos se equilibram, se fiscalizam e, de alguma forma, se limitam. Como eu falei anteriormente, colocam, se freiam mutuamente, né? E lá no inicinho da nossa Constituição brasileira, no artigo 2º, ela já diz que o legislativo, o executivo e o judiciário são poderes da União independentes e harmônicos entre si, de modo que nenhum é maior do que o outro. Teoricamente é assim. Então, na prática, o que nós temos? O legislativo, que tem a ver com os deputados estaduais, federais, Senado, os vereadores nas câmaras municipais, né? E o legislativo é responsável por criar as leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Esse é o papel do vereador, por exemplo, aí na sua cidade. Ele tem o papel de legislar e de fiscalizar os atos do prefeito. Aí nós temos o Executivo, no âmbito federal é o presidente, no estadual é o governador e no município são os prefeitos. E o Executivo, ele tem que administrar. Então, trazendo aqui para o contexto dos municípios, no Executivo é o prefeito. É o prefeito que tem que fazer as obras, tem que estar tapando buraco de rua, tem que fazer construções, ou seja, é ele quem administra todos os recursos públicos. Claro que não sozinho, com a sua equipe e tudo mais, mas executar tem a ver com o prefeito, no âmbito do município, tem a ver com o governador do estado, no âmbito do governo, e no federal, o presidente da república. E aí, por fim, o Poder Judiciário, que é também importante. O Poder Judiciário, ele interpreta e aplica as leis para garantir que aconteça a justiça entre os indivíduos e também que tudo ocorra dentro da lei. Então, o símbolo máximo aí que nós temos do Judiciário é o STF, né, lá no topo. E por que entender o papel de cada um? Exatamente para que você saiba a quem recorrer. Quando você estiver diante de uma demanda, você identificar se você tem que cobrar é da Câmara de Vereadores, é da Câmara de Deputados, ou é do Executivo, ou é do Judiciário. E aí, com essa loucura, enxurrada de informações que tem na internet, todo mundo dando opinião agora, você já sabe. Quando alguém perguntar quem é que manda, você vai dizer, não, ninguém manda sozinho. Existe um equilíbrio entre os três poderes. É o que mantém viva a democracia. E isso para que a gente possa não ser vítima de um Estado que é absoluto.
Então, se nós temos três poderes, um está sempre fiscalizando, interagindo e equilibrando o outro, para evitar que aconteça da gente viver, né, num absolutismo, numa ditadura onde todo o poder se concentra na mão de um só. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro? Ficou legal? Obrigado aí pela sua companhia, espero que eu esteja sendo claro aí nas minhas colocações, nos vídeos, como eu tenho sempre falado. Isso aqui é pra gente dar porções de conhecimento para aquelas pessoas que querem saber mais sobre administração pública, mas de repente são leigas, né? E aí elas querem aprender de uma maneira um pouco mais simples e tranquila, tá certo? Deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever nesse canal e nos ajudar a divulgar. Um abraço!